Oi, pessoal. Hoje a gente está aqui para falar de um tema bem interessante, que é o uso dos testes genéticos na avaliação do paciente com doença gordurosa do fígado. Estou aqui na presença da minha amiga Cláudia Oliveira, professora Cristiane e o professor Mário Reis, e a gente vai começar a discutir com a Cláudia falando de o que a gente já tem hoje de evidência científica das análises dos polimorfismos genéticos para o paciente com doença hepática gordurosa. Olá, João Marcelo. Obrigada pelo convite. É um assunto que muito me entusiasma. E nós temos alguns polimorfismos, deles o mais importante é o PNPLA3, né, que é o do gene da adiponutrina, em que tem se demonstrado que os pacientes que têm o genótipo GG, eles têm um aumento de 2 a 3 vezes do risco de ter aumento de gordura hepática, aumento de esteatohepatite e aumento de carcinoma hepatocelular. Então, vários estudos e até meta-análise têm mostrado isso. E o mais interessante é que o paciente tem o fator de risco, mas já tem estudos de tratamento mostrando que se ele mudar o estilo de vida, fazer exercício, ou, por exemplo, um estudo com cirurgia bariátrica, ele perde mais peso e tem um sucesso maior do que quem não tem um fator de risco. Então, eu acho que é um exame interessante, até mesmo para demonstrar ao paciente que, apesar do fator de risco, ele consegue modificar a genética dele com mudanças do estilo de vida. Muito interessante, né, Cláudia? Genética pode ser um ponto de partida, mas não determina tudo, né? A exposição ambiental é muito importante. Você quer falar um pouquinho também dos outros polimorfismos, além do PNPLA3, que a gente tem menos evidências, né? Mas o que a gente pode explorar deles? Eu acho que os outros polimorfismos, o TM6, né? Eles veem risco cardiovascular, mas eles não foram tão reprodutíveis do ponto de vista populacional. Aqui no nosso meio, a gente tem nosso estudo na USP, a Cristiane na UFJ, o professor Mário Reis no Rio Grande do Sul e a Cláudia Couto em Minas Gerais, e a gente teve uma percentagem muito pequena desse polimorfismo. Então, acho que isso não se reproduziu em todas as populações. O PNPLA3 não. Ele se reproduz de forma bastante interessante, semelhante no Brasil, podendo chegar até 10 a 20%, que é uma percentagem maior do que a dos americanos. Tem outros polimorfismos, mas que eu acho que ainda estão para ser melhor validado em todas as populações. Por exemplo, o MBOAT, né, que não foi validado ainda na população brasileira. Então, eu acho que isso é o início, né? Já tem alguns scores poligênicos, mas isso é o início, porque depende muito da população. Tem polimorfismos que são mais validados na população asiática, nem sempre se relacionam com a nossa população latino-americana. Legal. E você acha, Cláudia, que para o futuro a gente vai poder fazer assim um painel genético, misturar eles? Hoje a gente ainda olha cada um deles separadamente. Eu estava até conversando com a Cris isso, né? Quem sabe a gente começar a olhar os pacientes que têm os polimorfismos de pior desfecho juntos, estudar essa população. Você acha que no futuro pode sair um painel daí? Eu acho que já está saindo esse painel, são 5 genes, né, que estão dentro desses painéis e precisam ser validados em diversas populações. E eu acho que a gente pode agregar outros tipos de polimorfismo. Por exemplo, tem alguns polimorfismos da obesidade que agregam em termos de termogênese ou não. Então, eu acredito sim que assim como a gente faz um polimorfismo ou mutações, por exemplo, para colestase ou outras doenças, a gente vai ter pode ajudar na decisão, né, no prognóstico ou no tratamento desses pacientes com MESOLD. Até para a gente determinar assim, padrões, né, de grupos de pacientes, poder individualizar os tratamentos, a medicina personalizada. Fenotípicos, padrões fenotípicos da MESOLD. E quem sabe mais para o futuro ainda juntar esses dados com variáveis clínicas para ajudar a melhorar ainda mais o desempenho de qualquer score que a gente vá criar, né? O Mário, o que você acha que hoje ainda são dúvidas que a ciência ainda não resolveu sobre esses polimorfismos? O que a gente ainda precisa estudar para o futuro? João Marcelo, acho que a gente precisa saber muito. Acho que a gente está numa fase assim que as coisas estão se avolumando em termos de evidência. A gente tem cada vez mais estudos mostrando em variadas populações ou em variadas interações de fatores que os polimorfismos têm importância e
mas tem muita coisa para saber, não tem dúvida nenhuma nessa questão. Uma das coisas é justamente o que foi comentado agora, os scores poligênicos. Os scores poligênicos, eles estão sendo falados tanto em MES-OD, mas também no carcinoma hepatocelular, são os mesmos genes, são os mesmos painéis de genes que se utiliza. Não se sabe ainda se é melhor utilizar 3 genes, 4 genes, 5 genes, então é uma questão em aberto, sem dúvida. A outra questão está relacionada a algumas inter-relações com outros fatores, porque o fato de ter o polimorfismo não quer dizer que tu tem uma condenação, né? O polimorfismo é um fator. Nesse sentido, tem trabalhos que mostram essa relação do polimorfismo PNPLA3 com carne vermelha. A Cláudia publicou um trabalho recentemente, a gente publicou também, a Cláudia estava juntando a população brasileira e a população israelense e mostrando que sim, quem consome mais carne vermelha e que tem um alelo G, que é o alelo de risco, esses pacientes têm uma evolução para uma doença esteatótica mais grave. Isso a gente viu com testes não invasivos e a Cláudia viu com biópsia hepática. Da mesma forma, a Cristiane e o seu grupo avaliou isso em pacientes com diabetes mellitus, mostrando a influência dos 2 genes, do TM6SF2 e do PNPLA3. Mas, assim, esses pacientes eles são muito variáveis. E eu realmente não sei se isso vai ter uma resposta muito clara ou se vai ser mais uma coisa que a gente vai utilizar, como, por exemplo, a gente utiliza alfa-fetoproteína para carcinoma hepatocelular, sabendo das limitações. Talvez isso seja o futuro. Eu acho que hoje a gente tem muito boas evidências em relação à utilidade desses genes, mas talvez a gente vá ter, talvez não, certamente a gente vai precisar ter mais estudos aí pela frente para ter claro o que nós vamos fazer com isso. Se isso vai guiar o tratamento de pacientes, se isso vai nos ajudar a identificar numa população A, B ou C que esse paciente tem um risco maior. Por exemplo, a Cláudia, muito dos trabalhos foram em pacientes já com MES-OD. A gente avaliou a mesma coisa em paciente de atenção primária e a gente mostrou que o risco é também maior nesses pacientes, ou seja, talvez dependendo da população isso nos ajude a triar o melhor paciente para acompanhar, triar o melhor paciente para tratamento. Eu acho que nós só temos dúvidas. E certamente vai guiar a gente no caminho do que a gente deseja, que é a medicina personalizada. Por exemplo, sim, talvez quem tenha, né, ciência que evolui, quem tem um alelo G, ele pode ser personalizado por um nutricionista para um tipo alimentar ou outro, e também dependendo de como tiver ele naquele momento, se está com mais peso, com menos peso, né? Cris, nesse contexto, conta para mim, no teu dia a dia, você está de frente de um paciente. Quando que você opta por fazer o teste genético? Eu sei que certamente se fosse gratuito, não tivesse custo, a gente faria para todo mundo. Mas como ainda não é, para quem está assistindo a gente, quem é o paciente que você pede o teste genético? Então, João, eu acho o seguinte, eu acho que primeiro a gente precisa explicar para o paciente que existe esse teste e perguntar se ele deseja fazer, né? Ótimo. Aí a gente está em 2 cenários. Eu acho que tem um cenário de pesquisa e que aí ele é disponível para todos os pacientes que desejam participar dessa avaliação, e num cenário privado, onde existe um custo, esse custo ainda é alto. Então, acho que a primeira questão é o paciente dizer, não, eu gostaria de saber qual é, se eu tenho ou não esse polimorfismo, porque eu acho que tanto você tendo o polimorfismo, o GG, no caso do PNPLA3, né, o alelo G e o CC, eu acho que os dois resultados podem trazer algum benefício para o paciente. Eu acho que o fato dele ser CC, né, pode deixá-lo mais tranquilo, mas aí cabe a nós explicar que isso é só uma variável, né, que isso não significa que ele não vai evoluir da doença hepática gordurosa, né, que isso é apenas um fator. E se ele for um CG ou um GG, é claro que nós ficaríamos mais preocupados com esse paciente, mas isso, neste momento, isso não vai mudar a nossa conduta, né? Mas talvez o paciente seja um fator de motivação, porque ele vai perder peso mais rapidamente, talvez ele possa escolher que tipo de alimentação seria mais adequada para ele, né? Então, a questão da medicina mais à la carte, né?
Mas, assim, nesse momento, a gente ainda não dispõe dessas ferramentas de uma forma muito fácil, né? Mesmo para o doente que é visto num consultório particular, ainda tem um custo elevado, né? E, assim, se você não vai mudar especificamente a sua conduta, será que vale a pena você determinar do ponto de vista clínico, né? Então, assim, eu acho que é importante informar que existe, né? Como a gente interpreta e como pode ser usado esse teste, né? Legal, Cris. Eu ainda faço também acho um que é uso... por aí. Na universidade a gente consegue, pelo teu projeto de pesquisa, isso é muito bom. Mas fora do contexto de pesquisa, eu ainda faço uso muito contencioso por conta do custo. Sim. Mas eu trouxe um caso aqui de um paciente que eu escolhi usar e que me ajudou. Vamos discutir junto? Vamos sim. Olha aqui, ó. Esse paciente é uma paciente feminina de 41 anos, natural e moradora do Rio de Janeiro, e durante um exame de rotina ela diagnosticou uma esteatose. Ela é uma paciente, vocês vão ver, magra pelo IMC, e ela achou estranho, ela mesma realizou uma ressonância e que comprovou que ela tinha mesmo esteatose e quantificou como acentuada. De história patológica pregressa, ela tem dislipidemia com LDL e triglicerídeo altos, tem uma história de infecção urinária de repetição e faz uso regular de anticoncepcional. De história familiar, pai com doença coronariana em idade precoce, mãe com hipotireoidismo, uma avó materna que faleceu de infarto aos 61 anos, também em idade precoce, um avô paterno com infarto, mas já em idade avançada, mas ninguém na família com doença hepática ou nenhum caso de neoplasia. Ela é sedentária e nega tabagismo ou etilismo. No exame físico, vocês vejam uma paciente de 45 quilos, com 1,57 m, um MC de 18 e o restante normal. E a gente fez uma bioimpedância e, apesar do peso dela, 45 quilos, ela tinha 24% de gordura corporal, o que bota ela ali num limite para isso, e uma massa muscular baixa, 18 quilos para um peso corporal de 45, tá? Do peso corporal dela, 11 quilos eram de gordura. O laboratório dela, olha, um triglicerídeo alto, um LDL 121, a glicose normal, ácido úrico normal, enzimas hepáticas normais, um TSH normal, bilirrubinas normais, fosfatase-alcalina e gama-GT normal, uma albumina normal. A gente fez uma elastografia, a elastografia foi normal, mas o CAP realmente com um valor alto, confirmando o que a gente já tinha visto no ultrassom e na ressonância esteatose. Então, eu estava de frente para uma paciente considerada com IMC baixo, 18 de IMC, uma bioimpedância mostrando que a composição corporal dela não era tão boa, apesar de magra. Não sei se, Mário, posso chamá-la de uma falsa magra. É uma falsa magra. E aí, eu conversando com ela, a gente decidiu fazer a análise genética. Vocês acham que esse seria um bom paciente para fazer a análise genética? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tu poderias não fazer e trabalhar na parte de mudanças de hábito de vida, de exercício principalmente, para que ela ganhasse massa muscular e perdesse gordura. Poderia ser dispensado nesse sentido, mas na hora que tu mostras isso para ela, é como a Cris falou, é um estímulo de dizer que o único fator que ela tem aparentemente assim real, além desse excesso de gordura, é a genética. Então, ela tem que agir de alguma forma. Já que a genética não a favorece, ela tem que agir na outra parte. Eu acho que isso incentiva a paciente a mudar. E, João, só uma consideraçãozinha, falar também que hoje em dia tem já um trial clínico, que é um antissense para o PNPLA3. Então, ele modifica a proteína por um mês. Você toma uma injeção, ele modifica a proteína por um mês para justamente esses pacientes GGs. E o Brasil está participando do trial. Olha, que legal. Então, é um dado novo que também futuramente um paciente como esse, quem sabe não terá oportunidade de usar essa medicação. Caso o estudo venha a dar resultado. Resultados É um estudo bem interessante, né? tem essa premissa interessante, né? E tem também
Desculpa, Não, por a favor. gente não chegou a discutir isso, mas também tem alguns polimorfismos protetores, né? Então, quando a gente fala dos scores poligênicos, a gente não sabe como vai ser esse equilíbrio entre esses polimorfismos, né? Nesse sentido, essa paciente é uma paciente que até a gente fica pensando assim, será que não seria interessante ter mais genes nela, né? No caso, ela tem uma coisa importante, é uma mulher de 41 anos, daqui a pouco ela vai estar entrando na menopausa, isso é um fator para a doença evoluir mais rápido, mas chama atenção na família dela tanta doença cardiovascular. Exatamente. Ela parece ser daquelas que não vai morrer do fígado, vai morrer da doença cardiovascular. E nesse sentido, intervir da forma que for cedo, ainda mais ela sendo magra, porque quem é magro se acha que está acima de tudo, que não tem risco nenhum, não é, Cris? Exatamente. O que não é verdade. Mas isso seria uma forma também de incentivá-la. Sim. Não, e tem uma outra questão, que o polimorfismo GG ele também se associa a maior risco cardiovascular, né? E ela já com essa história familiar nem precisaria do polimorfismo, mas eu acho que é um dado também que corrobora a possibilidade, se ela for GG, né? Agora conta pra gente, Vou você pediu? Vou contar. Só antes de contar, Cláudia, olha que coisa legal, eu fico vendo, você contou do Antiscience, a gente já fala do estudo genético para decidir tratamento na oncologia, quem sabe a gente vai poder no futuro usar isso também na doença gordurosa, muito legal. Bom, e aí ela era um GG, um polimorfismo do PNPLA3 desfavorável. Frente a isso e a história familiar dela, eu decidi fazer uma avaliação cardiovascular, pedi uma angio-TC de coronária com score de cálcio, que felizmente veio normal. E aí eu fiquei com a sensação de que eu estou chegando antes de uma história natural que ela poderia seguir para o futuro, de desenvolver se ela continuasse como ela está, doença cardiovascular, e vir a seguir aí o histórico da família, de infartos precoces. Então, me senti chegando na frente e podendo fazer uma orientação boa para ela enquanto ela tem ainda 40 anos de idade. E é isso. E aí, frente a isso, o que eu fiz? Aconselhei ela a gente trabalhar medidas comportamentais para melhorar a composição corporal dela. Ela já tinha um bom padrão alimentar, mas o que eu acho que estava precisando ali era mudar a parte dos exercícios, que ela era sedentária, e uma composição corporal ruim, e com exercício a gente poderia melhorar isso. Óbvio que também aconselhei ela nutricionalmente, sempre envolvo um nutricionista para fazer um estudo multidisciplinar, e essa paciente respondeu super bem. Ela passou a fazer exercícios físicos, e foi aquilo que você falou, né, Cláudia? O uso do teste genético como motivador para... às vezes, né, a gente precisa ver um número, né, um resultado, nesse caso, uma letra, para a gente mudar, e ela passou a fazer exercício, ganhou massa muscular, melhorou o percentual dela de músculo e de gordura, e certamente isso vai ter impacto na saúde dela. Sim. Né? Algum comentário? Longo prazo, Uma questão que vem do estudo esse que a gente fez com Israel, com a Shira Zelbersag, é o fato de que quando a gente avalia carnes, se a carne é branca, não há um problema, não tem essa interação. Não aumenta o risco. Exato, não aumenta o risco, já com a carne vermelha tem. Então, talvez essa seja uma coisa até que pode levar para a nutricionista, no sentido de organizar um pouco melhor. Importante. Enfim. Churrasco só uma vez por mês. Churrasco só com frango. Churrasco de frango. Churrasco de frango. frango. Tá tudo resolvido. Pronto. Legal, pessoal. Eu agradeço muito por essa mesa e a gente segue com a nossa programação. Um abraço a todos. Obrigada. Obrigado.